Em 2025, eu li várias biografias e autobiografias e eu fiquei muito assim encantada e às vezes até impactada, não só por ser biografias de famosos, mas por eles expor a vulnerabilidade deles, sabe? Que a gente vê que os famosos também têm seus momentos difíceis, assim como nós, e acaba que me acolheu de alguma forma em alguns momentos que eu também passei. Então eu vou mostrar para vocês hoje 3 biografias que me encantaram no ano de 2025. Que todo mundo conhece LeBron James, eu não tenho dúvida. Mas vocês já pararam para pensar o que significa ser chamado de o escolhido com apenas 16 anos? Essa biografia aqui, deixa eu levantar aqui, LeBron James por trás do mito. Ele explica toda a tensão, pressão, frustração que ele sofreu durante esse processo dele de crescimento, sabe? É óbvio que faz parte, né? Porque aquilo que a gente pede, que a gente sonha e que a gente corre atrás, volta para você. Então, acho que isso tudo também faz um pouco parte da fama, mas ele explicou de uma forma assim, muito genuína, sabe? Como é que foi para ele atravessar todas essas fases da fama. E continua atravessando, né? Porque todo mundo conhece ele, não adianta, porque o cara é um mito. E teve um trecho desse livro que me chamou muita atenção, e aí mostra, né, a figura do ser humano, né, efetivamente, porque a gente tem muito aquela veia de colocar a pessoa famosa, o ídolo, né, num lugar muito distante da gente. E aí aqui ele falou uma coisa muito importante, sabe? Eu achei bem genuíno até ele ter falado. Ele botou assim: eu sabia que para muitos eu não podia errar, mas eu também sabia que eu era humano. Então, esse livro me ensinou muito que disciplina também é um ato de proteção. Outra biografia que assim mexeu muito comigo, foi muito importante eu ter lido, inclusive ali nas minhas férias do ano passado, foi Sinal Verde, do Matthew McConaughey, não sei se é assim que fala. Eu sei que ele é casado com uma brasileira, né, com a Camila. E assim, é uma autobiografia e mexeu muito comigo, porque eu realmente achei que ele fosse falar dos feitos dele em Hollywood, quando na verdade ele expôs coisas sensíveis da vida dele. Óbvio que tem coisas, né, de Hollywood, como é que ele chegou, como é que ele fez determinado filme, mas tem toda uma sensibilidade dele com a vida. E eu achei interessantíssimo esse livro, porque na verdade grande parte dele se trata de um diário que ele tem sobre a vida dele, que ele vai escrevendo memórias dele, e aí ele resolveu, quando ele fez 50 anos, transformar no livro. E aqui tem um trecho que eu acho muito interessante, tem vários, né? Mas foi o que me chamou a atenção, é logo no início do livro, que fala exatamente assim: um sinal verde é o aval para ir em frente, avançar, continuar, seguir. Nas ruas, eles permitem que o trânsito siga no fluxo correto, e quando cronometrados da maneira certa, mais veículos encontram mais sinais verdes. Em sequência, eles dizem prossiga. Na vida, são uma afirmação do nosso caminho. São aprovações, apoios, elogios, presentes, lenha na nossa fogueira, incentivos e apetites. São dinheiros em espécie, nascimentos, primaveras, saúde, sucesso, alegrias, sustentabilidade, inocência e recomeço. Nós adoramos sinais verdes. Eles não interferem na nossa direção, são fáceis, são um verão que passamos de pés descalços. Dizem sim e nos oferecem aquilo que queremos. E eu achei bonito ele falar sobre isso, né? Fazer essa ligação do sinal verde com a nossa vida, né? E aí eu entendi que, quando eu terminei, né, esse livro, eu entendi que ele expôs, eu acho, a vida dele
deixando claro que ele tem mais vontade de viver, sabe? E que a gente nem sempre precisa ter essa agitação toda, essa necessidade de você precisar dar conta de tudo. Eu acho que a gente pode ser leve sem perder o foco. É exatamente isso que esse livro me explicou. Inclusive, eu falando agora dessa biografia para vocês, me deu até vontade de ler novamente. Eu vou colocar na minha listinha porque, nossa, é maravilhosa, maravilhosa. Por favor, só leiam. Leiam, que eu acho que vocês não vão se arrepender. É uma biografia, foram algumas biografias, eu gosto muito, vocês sabem. Eu já falei sobre isso, eu gosto muito de romance também, gosto muito de biografia. Mas tem, assim, biografias que eu guardo, sabe, um quentinho, assim. E essa biografia, para mim, foi muito boa, muito importante. Eu gostei muito de ler. Teve da Fernanda Montenegro também, que eu também li, eu amei. Né? Eu já li já tem um tempinho. Mas esse daqui eu acho que é um livro que a gente precisava ler, sabe? Todo mundo precisa ler esse livro, porque quando ele faz essas menções de sinais, sinal verde, sinal amarelo, sinal vermelho, a gente leva muito para a nossa vida. O que está acontecendo na nossa vida hoje e o que a gente precisa parar ou diminuir, ou até deixar fluir para que a gente tenha uma vida melhor. Então, essa aqui é a minha dica de ouro. Eu acho que todo mundo que queira, que goste, né, de ler biografias, autobiografias, precisa ler esse livro. Outra biografia que eu também li no ano passado foi a do Einstein, que inclusive ele está fechado, ó, porque uma amiga minha veio aqui em casa, viu que eu tinha um livro, aí me perguntou se podia emprestar para ela, eu dei o livro, e aí eu falei, já li, não vou querer reler, deixa para lá, tá bom, não vou comprar outro não. Aí deixei ele lá em stand-by no meu carrinho da Amazon. E aí um dia desses eu recebi a notificação, né, do aplicativo falando que tinha algum livro no meu carrinho que tinha entrado em promoção. E quando eu vi era exatamente esse livro. E aí eu não resisti, comprei, porque eu fiquei pensando que com certeza eu vou querer ler de novo. E esse livro, ele fala, né, sobre a vida dele, óbvio, mostra passagens assim que foram bem importantes, e tem um trecho que eu lembro, que eu vou tentar falar aqui, se eu tiver falado errado, vocês me perdoem, mas tem uma parte no livro que ele fala que a mente se abre a uma nova ideia. A mente se abre a uma nova ideia, jamais volta ao seu estado original ou à sua forma original. A mente que se abre a uma nova ideia, exatamente isso. A mente que se abre a uma nova ideia jamais volta ao seu estado original. Eu achei isso tão bonito porque esse livro, ele não mostra só, né, a figura, ele propriamente dita, sabe? De uma forma nua e crua, sabe? Mostra o Einstein inquieto, questionador, que ele defendia o pacifismo também, mas desenvolveu ideias, né, que mudaram a guerra. Então, ele era péssimo com afeto, sabe? Mais intenso com ideias. Então, esse livro ele não me fez assim entender física, né? Porque a gente fica pensando, será que ele vai falar alguma coisa especificamente sobre física? Mas ele não me fez entender física, mas ele me fez entender o valor de continuar fazendo perguntas. Eu acho que isso que foi o importante. É um livro incrível, mas é um livro também muito questionador. Não é um livro fácil de ler, assim, de leitura muito fluida, até porque ele é um livro ele é um livro grande e tem partes até que você, sabe, leva um susto assim e fala, gente, que isso?
Então, assim, diferente das outras biografias que eu indiquei aqui nesse vídeo, essa biografia aqui ela é um pouco mais dura, sabe? Mais intensa, talvez. E um tanto quanto questionadora também, mas vale muito, muito a pena vocês lerem essa biografia do Einstein.